Bom, é um prazer. Eu quero começar minha fala falando de uma forma que ultimamente eu tenho visto. Eu acho que a gente deve começar a falarmos para o público, principalmente virtual ou presencial, de uma forma dessa, nessa visualização para quem não está podendo utilizar de uma forma normal. Eu estou aqui de uma camisa branca, com cavanhaque, eu tenho uma pele parda, estou de óculos, estou sentado a uma mesa que por detrás tem um acervo de livros, minha biblioteca, eu estou no meu home office e nós vamos começar essa apresentação, que nós vamos com certeza atingir um público que talvez não tenha essa propriedade de ver normalmente. Bom, ok aí para vocês? Ok, professor. Beleza. Então, essa é a nossa palestra. O futuro no agora, eu tenho falado isso muito em todas as minhas participações em fóruns, em reuniões. O futuro no agora, a gestão das skills, sua aplicação e seu diferencial no supply chain corporativo. É uma palestra, é uma fala endereçada para qualquer público, principalmente o público também das pós-graduações, o público da academia entrante e da academia que sempre está querendo se aperfeiçoar, se capacitar. Nós temos essa propriedade que Deus nos deu, da gente estar sempre evoluindo. Nós só precisamos querer fazer isso. E essa fala minha vai de encontro a isso. Ela é direcionada a idades, nem a determinados públicos, não. Óbvio que a gente vai centrar mais nas habilidades, mas as habilidades, elas são transversais a qualquer fase da vida do ser humano. Eu sou realmente o professor Célio Fialho, eu sou graduado em Ciências Econômicas pela Unifor, aí mais ou menos para os anos 80, a gente já está com 5,8 bem vivido, graças a Deus, e planejamos chegar a mais 5,8, óbvio. Sou mestre em Tecnologias Emergentes em Educação pela Mansell University, sou especialista em ensino à distância pelo Senac, tenho uns 5, 6 MBAs aí, inclusive de logística pela Abracomex, Associação Brasileira do Comércio Exterior, né? Tenho aí alguns anos de docência na escola profissional do Estado, mais de 12 anos, onde a gente formatou o curso de logística para o governo do Estado. E há 17 anos, bem antes, a gente já trabalhava com públicos de pós-graduações. E aí a gente hoje leciona tanto para público de ensino médio, graduação e principalmente pós-graduações, que graças a Deus a gente tem um calendário aí o ano todo, nas principais instituições de ensino superior do nosso estado. Praticamente todas elas eu leciono com o calendário aí durante o ano. Atualmente, eu leciono em duas instituições, a Faculdade Senac e a Faculdade Centro Universitário Uniateneu. Ensino para turmas de engenharia, para turmas de administração, e estou assumindo agora, está bem recente, a pós-graduação que nós vamos implantar na Faculdade Senac, no prédio lindo, que é o Senac Referência, que fica em frente na Estados Unidos, ali na Avenida Estados Unidos, onde era um antigo armazém Esplanada, a Senac Referência está ali, né, em frente ao WS Design. Eu sou professor de pós-graduações, como eu digo, sou diretor-presidente da AGIO, Associação dos Gestores Executivos de Logística. A gente tem aí aproximadamente 69 membros nessa associação, a gente comunga o network intensamente. Sou palestrante, pesquisador, consultor, Moonshot, que é uma instituição de educação a nível nacional, e sou lifelong learner, principalmente, ou seja, a minha vida é um aprendizado constante. Eu sempre, se você quiser me fazer bem, me chame para aprender algo, e eu vou junto mesmo, seja em qualquer situação. Vamos iniciar aí a nossa jornada aí nessa fala, né, que eu praticamente uma fala, como eu disse, provocativa para todos nós, né? Quem vai ver essa palestra em outra oportunidade vai ver que nós vamos sair daqui hoje com essa provocação de
do entendimento da essência dessa fala, dessa palestra. E aí eu trago, a priori, essa indagação. Houston, we have a problem. E aí foi dito essa fala, praticamente similar a essa, que a Apollo 11 estava tendo um problema naquele momento. O astronauta Jack Swingert, esse astronauta da Apollo 13, me permitam retificar, Apollo 13, ele falou isso para o seu back-office lá em Houston, a base da NASA. Eles estavam com um problema na espaçonave a 300 mil quilômetros da Terra. E esse problema era justamente em um dos motores, que, por sinal, era também reserva dos mantimentos, estava ali dentro daqueles motores. E ele estava tendo problema porque o motor entrou em colapso. Essa é que é a verdade. E eles teriam problema, porque quando ele chegasse ao destino, que era a Lua, praticamente os mantimentos teriam sido evaporados pela circunstância onde ele estava armazenado e que o motor, naquela localização da espaçonave, estava entrando em colapso, em propulsão. E aí, óbvio que eles tentaram corrigir isso, mas não foi possível, foi o jeito de abortar a missão e retornar à Terra. Ali não seria o primeiro problema da Apollo 13. Na volta, outro motor também entrou em colapso, por conseguinte, fazendo eles ficarem super preocupados na ocasião, tendo em vista de que a retorno precisava desse motor para até a própria entrada na atmosfera terrestre de forma normal. Então, Houston, a base, foi novamente acionada e eles, tentando corrigir essa situação, por Deus, conseguiram corrigir. Por conseguinte, eles chegaram em terra firme, né? E aí foram, evidentemente, saber o que tinha ocorrido, porque aquela situação que não era para ocorrer de uma forma normal. Mas eles tiveram um problema. E quase que foram aí, pelo menos, ceifados 3 vidas. Tiveram de ser ceifadas ali. Mas não ocasionou. Bom, dito essa primeira história sobre a espaçonave, eu faço a provocação aqui para vocês. Brasil, you have a problem. Imagine, né? Nós também temos um problema. E esse problema é muito sério. Tão quanto a espaçonave, ou talvez mais grandioso do que a espaçonave. O Brasil precisa qualificar mais de 9 milhões de trabalhadores até o ano 2025, que é amanhã. Nós temos que qualificar. Qualificar é formar, aperfeiçoar. Mais de 9 milhões de ocupações para a indústria. E aí você bota a reboque o varejo, o comércio, a área de serviço. Isso é muito sério mesmo. Investimento não vai para lugar que ele não tenha retorno. Então, como é que nós estamos fazendo um parque industrial no Brasil, ou planejando fazê-lo, se nós não vamos ter o ativo principal para esse parque, que é a mão de obra qualificada? Nós estamos com um problema nesse tripé: academia, investimentos, capacitação para esses jovens, o próprio jovem trabalhador, mão de obra. Essa equação não está batendo, não. Uma hora nós estamos sem investimentos, uma hora nós estamos com investimento, mas estamos sem mão de obra, uma hora nós temos mão de obra, mas não temos qualificação na academia. Enfim, eu creio, me permitam, que nós estamos com um problema sério, e tal qual a Apollo 13. E nós estamos ali vivendo o dia a dia, as ações que nós podemos fazer, elas não vão de encontro a uma solução mais ativa, porque se você quiser mais números, não só esse do Portal da Indústria, você vai ter números agressivos também para o lado da tecnologia, propriamente puro. O Brasil precisa hoje, 2022, de aproximadamente 150 pessoas para trabalhar em back-office,
em back-end, em programação, em estruturação de analogias para o lado de softwares, de hardwares, de manutenção. 150 mil postos de trabalho são necessários hoje, nesse ano, 2022. Não estou falando de 2023, não. Nem 2024, 2025. Nós estamos precisando de 150 pessoas para trabalhar, que tem vagas ociosas para trabalhar na parte de TI, só na parte de TI. E o Brasil forma, aí é pior ainda, nós formamos 50 mil, ou seja, nós estamos com um déficit de 100 mil vagas ociosas. Como é que a gente vai entrar numa competição a nível de países industrializados como a Alemanha, os próprios Estados Unidos, como a Ásia? Como é que a gente vai conseguir dar frente a uma competição internacional se nós não temos o ativo principal e nem a formação para essa pessoa? É uma bomba relógio. Essa é que é a verdade. É uma bomba relógio. Então, daqui a pouco, nós vamos importar mão de obra. Vai vir para cá indianos, vai vir para cá argentinos, qualificados, para a gente pagar, como coreanos também, por que não? Porque o Brasil é uma terra maravilhosa para se viver. Culinária, temperatura, atrativos dos nossos recursos naturais, nós temos tudo. Nós temos tudo para agradar. Mas precisamos ter uma formação para suprir a indústria. É um déficit muito grande. Grande. Desses 9,6 milhões, 2 milhões é uma formação inicial, ou seja, adentrante ao mercado, ingressante ao mercado de trabalho. Formação básica, formação média, técnica, formação de graduação. Para repor os inativos, pessoas que já saíram, ou por alguma situação de aposentadoria, ou por próprio falecimento, mas está ocioso lá. As máquinas não conseguiram, alguns postos, substituir. 7,6 milhões, formação continuada, ou seja, o jovem parou. Ele não se formou mais além daquilo. Ora, se você hoje que aprende algo, amanhã já tem que aprender diferente. Por quê? Porque a indústria não para. Ela tem que se equipar cada vez mais com novos processos tecnológicos. E aí, a mão de obra tem que acompanhar isso, sob pena de haver um vácuo aí. Como é que ele vai ler um setup de uma máquina? Como é que ele vai se comunicar com um cliente europeu? Então, como é que ele vai conseguir montar uma estruturação se ele não teve um curso técnico para aquilo? Uma apresentação no Power BI, por exemplo, que hoje é fundamental. Então, nós temos que aperfeiçoar essa situação. São 79% desse número, quase 80%, são números do Portal da Indústria, não sou eu que estou inventando. E se você quiser ainda pesquisar, nós temos mais dados sobre isso. Eu não estou aqui para deixar dados, eu estou aqui para fazer essa provocação. Tanto para nós gestores, como para nós aprendizes, como para um jovem ou a pessoa que tem. Então, nós temos que aperfeiçoar. Provavelmente, é a palavra-chave. É a palavra-chave. Nós temos que pegar, encher essas salas de aulas e aprimorar esses jovens. Não com aquele beabá do professor acadêmico de antigamente. Não. O professor sai de cena, ele tem que ser um mediador, um provocador, um monitorador. Ele vai fazer um pre-station, um laboratório na sala de aula. E quem vai botar a mão na massa são os aprendizes. Ele só está ali só para provocar, instigar. Ele vai dar literalmente a vara. Está ali, ó. O peixe é ali. Ele vai sair daquele pescador de peixe e entregar para o aluno. Não, quem vai agora pescar é o aluno. Então, desta feita, o que acontece? Acontece que nós temos que aperfeiçoar. E aí nós temos entre o passado e o futuro. Que era no passado e que é no futuro. E olhe que isso está muito rápido.
As revoluções industriais, elas aconteciam de 30 em 30 anos, 50 em 50 anos. As últimas aconteceu de 30, né? Agora, a situação, a próxima revolução, os estrategistas, futurologia, já disse que vai ser nos próximos 10 anos, né? A indústria 4.0, daqui a pouco é 5.0, novos processos, o metaverso está aí que o diga, a inteligência artificial vai ser mais sedimentada, os modais de hidrogênio, os veículos autônomos, a parte fotovoltaica, eólica, as novas energias, ou seja, isso é muito rápido, já chegou, né? Então, quem parte na frente vai partir melhor. E aí eu trago aqui, meus amigos, não é do meu tempo, eu sou um pouquinho, nessa época eu ainda estava embrionário, mas você imagina um painel de um Jeep final dos anos 50, acho. Você tem aí a leitura do painel do Jeep, é o que era. Você está vendo um velocímetro ali na frente, só a única coisa de painel de leitura que tem era um velocímetro. Você tinha um volante, que por sinal dizem que ele fazia cortar a mão de ser tanto fino e um ferro. Você tem uma situação totalmente insegura, porque se dá um freio, você taca a cabeça ali. Enfim, essa era a tecnologia de um processo móvel chamado um Jeep, um automóvel daquela época, final dos anos 50. Você não precisava ter tanta habilidade, talvez, para dirigir um Jeep desse. Passou-se o tempo, né? E aí nós temos, no dia de hoje, o Telas, o Model Telas S, que você não vê nem o câmbio. Carro totalmente elétrico, totalmente autônomo, você vai sentar, colocar no GPS onde é que você quer ir, talvez até durma, porque ele vai parar no momento exato, vai frear no momento exato. Ele só vai te deslocar, porque por enquanto você não tem teletransporte. Você apertar no botão e se transportar. Por enquanto você não tem, mas você tem um carro totalmente autônomo. Então você tem uma espaçonave hoje, um computador sobre roda. Tanto é que nós temos problema de chip. A indústria está com problema de fornecimento de chip. Um Jeep praticamente tinha um chip. Um carro desse você coloque aí algumas centenas de chips que é necessário, porque ele é um computador sobre rodas. Da mesma forma, se a gente for para um Boeing 707, aí da época do final dos anos 50 também, você vai ver essa infinidade de botões de dois pilotos ali para botar esse Boeing para subir. De certo, acredito eu, que se tiver algum problema, eles vão no manual, que deve ser do tamanho de uma bíblia, a espessura, para tentar saber qual é o botão que eles vão apertar, porque não tem, é humanamente possível a pessoa entender de toda essa maquinária, sem ter uma ajuda literária na hora para que resolva algum problema que existir. Pois esse era a cabine do 707 de 1959. Óbvio que o tempo muda, e aí nós temos a cabine de um Boeing hoje, atualmente. Você vai ver um ambiente totalmente diferente. Telas touchscreen, JavaScript, ali praticamente perdeu-se a mobilidade através do manche, né? Um campo de visão totalmente, diminuição total da amplitude de comandos. Então, essa pessoa que dirige um Boeing hoje, que é praticamente quase que autônomo, ele vai ter só que ter algumas instruções. Ou seja, ele vai ter uma habilidade, uma skill totalmente diferente da imagem anterior. E aí, uma mais imagem a mais, eu trago para vocês uma máquina agrícola da época também, dos anos 50. Um verdadeiro trator. Você imagina para dirigir um trator desse? Acredito eu que até uma criança poderia fazê-lo, com o pai ali de lado, indicando. Hoje, o agronegócio de um país de commodities estruturalmente imenso territorialmente como o Brasil,
Uma máquina dessa deve ter lá, mas só em foto mesmo, só em retratos, só no museu. Porque hoje, para você comandar máquinas agrícolas, você tem que ser um verdadeiro, né? Também braço do computador. Você está vendo um ambiente interno de uma máquina agrícola, onde tem aí pelo menos 2, 4, 5 telas de computadores, e você tem que entender hoje da lógica, que é um processamento, tá? O campo de entendimento que dá-se-á para você conduzir uma máquina dessa e operacionalizá-la. Isso quando você faz no interior dela, porque já tem máquinas agrícolas que você faz em back-office, lá na sala da fazenda, você administrando as máquinas, que elas estão autônomas, né? Então, você imagina o nível de entendimento que tem que ter hoje. E é necessário, há um campo ocioso no agronegócio brasileiro de mão de obra. Há um campo ocioso. Por quê? Porque é necessário formar pessoas, ativos de empresas para trabalhar nessa situação. Então, o que nós estamos trazendo para vocês aqui, que a gente tem no final dessas imagens, dessa provocação, uma conclusão. Uma conclusão que todos vocês já devem estar maturando no seu cérebro, esse momento conclusivo, que é, nós temos que ter abilities, nós temos que ter skills para fazer isso acontecer. E essas skills não caem como um paraquedas, não. Essas skills, elas não são formadas da noite para o dia. Pudera que fosse. Essas skills, elas não são formadas num espaço de uma Apollo 13 que aborta uma viagem e volta. Não, elas são formadas ao longo do tempo, ao longo das gestões. É um curso. E eu tenho que saber quais skills eu tenho que ter para colocar isso na minha caixa de ferramentas, como o mecânico tem as caixas de ferramentas, ele não tem lá o seu para trabalhar, como o médico, cirurgião tem, ele não tem as ferramentas, o bisturi, aquela história toda. Nós temos que ter nossas ferramentas também. Nossas ferramentas são nossos skills, são as nossas habilidades. Nós temos que aumentar o nível dessas skills. Essa que é a verdade. E essas skills, nenhuma máquina, nenhum robô vai conseguir substituir. Porque o robô vai conseguir substituir e já substitui a automação industrial, a robotização, já substitui as funções repetitivas, mas nunca as funções que envolvam as soft skills. Nunca ele vai conseguir. Nunca o robô vai conseguir solucionar um conflito entre empregados. Ele não vai conseguir. Quem vai conseguir fazer isso é o líder, através das suas habilidades de negociação. Nunca um computador vai conseguir, digamos assim, fazer uma comunicação fora do contexto. Quem vai conseguir isso é a mente humana. É a mente humana. Então, tem algumas skills que é fundamental qualquer ser humano cultivar hoje. Do ingressante do ensino médio a um alto gestor, CEO de uma grande corporação. Ele tem que ter uma comunicação assertiva, uma comunicação que ele se faça entender e que ele seja entendido. A comunicação só dá-se-á através da leitura. Então, esse tem que ser um quanto mais leitor. O professor lê o quê? Tudo, de bula de remédio, placa de rua. Leia, 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 leia. Para aprender a segunda língua, você tem que escutar muito. Aí eu perguntava ao meu professor, para mim conseguir ter fluências, bota isso para essa lição para você ouvir. Mas nesse momento eu não estou entendendo, vou entender só quando estiver terminando o curso. Não importa, vá aprimorando a sua audição. E aí foi que eu construí realmente essa fluência. É tipo a comunicação, você tem que praticar a comunicação para você poder fazer isso numa reunião, praticar uma comunicação através de um WhatsApp, de uma mensagem de texto, de um e-mail, praticar a comunicação através de um liderado, comandando-o. A comunicação tem que ser aprimorada.
Eu volto a insistir. A base da comunicação é a leitura. Quem lê muito consegue, óbvio, falar bem, consegue se comunicar bem. Falar não é ser eloquente, não, oratório, não. Falar é você saber transmitir para o outro e se fazer entender. Então, a comunicação é uma skill que nenhuma robótica vai conseguir. E é necessário. Aliás, essa é a porta de entrada de muitos insucessos de processo seletivo. O gestor ele não vai conseguir aprovar uma pessoa para um cargo se não tem nem a comunicação, nem gestual a pessoa tem. A pessoa tem que ter comunicação sobre todos os aspectos. Então, a comunicação é uma das skills. Um outro é o trabalho em equipe. Eu tenho que trabalhar em equipe. Eu tenho que saber que a minha união é que vai fazer prosperar aonde eu estiver, o meu entorno. E se eu estiver numa organização, essa organização vai prosperar. Sob pena de não estar ali. Sob pena de não estar ali. Não me importa se eu tenho uma relação de divergência com o meu líder, mas dentro da empresa eu tenho que fazer fortaleza, força para que nós possamos alcançar nossos objetivos. Isso é trabalhar em equipe. É ser liderado, é ter liderança, é saber delegar. Eu tenho, graças a Deus, já tive vários bons líderes, como também líderes não muito bacanas, que eram chefes, né? Mas hoje, atualmente, eu tenho 2 grandes líderes que trabalham, são meus 2, um coordenador e outro diretor da faculdade, que eu trato diretamente. São pessoas que eu faço de tudo para que eles alcancem o objetivo, porque eles fazem de tudo para que eu alcance também. Eles me dão confiança de eu andar com minhas pernas. E, por conseguinte, eu acredito neles, porque eles querem o nosso crescimento. Então, a minha liderança tem que ser nesse sentido também. E isso não precisa eu ser o chefe dele, o líder dele, não. Pode ser qualquer pessoa que tenha uma, infelizmente, insubordinação na hora, uma inferioridade na hora de uma ocasião, de um momento na comunidade, na sociedade. Eu tenho que exercer um aspecto de liderança e orientar a pessoa. Isso é papel nosso como cidadão. Papel nosso como cidadão. Isso não é nenhum direito, isso é uma obrigação minha como filho desse Criador que quer um bem para o mundo como um todo. Então, eu tenho que ter o aspecto da liderança e também de saber liderar. Eu tenho que ter um pensamento crítico, pensamento que de análise, de solucionática, de solucionar com problemas complexos, seja na minha residência, no meu lar, seja dentro da organização. A venda do meu trabalho, ele dá-se-á no contraponto de eu solucionar problemas na empresa. Então, eu tenho que saber solucionar problemas. Para isso, eu preciso ter um pensamento crítico, um pensamento opinativo, ético, direcionado para aquela situação. Seja eu um CEO, seja eu o mais chão de fábrica possível. Eu tenho que pensar, focar nessa situação. E óbvio, como o Bernardinho disse, que é uma das maiores capacidades do ser humano, além da disciplina, é a resiliência. Resiliência é a capacidade que eu tenho de hoje estar mal, amanhã estar bem. Eu vou ter uma noite toda para pensar. Nada como uma noite entre 2 dias para que você consiga. Rapaz, só depende de mim, então vai ser eu. Eu tenho que chorar muito se acontecer alguma coisa. Muito, chore bastante, fique triste. Mas é a tal coisa realmente. Passou aquele períodozinho que tem que ser breve, toca o outro dia, porque a vida vai continuar. A vida vai continuar. E eu tenho que ter resiliência para isso, né? Não vou ganhar todas, mas as que eu perder, eu vou ficar entristecido por breve período, porque eu vou fazer essa minha inteligência emocional a funcionar dessa forma. E isso é ter resiliência, isso é uma skill que nenhuma máquina vai conseguir confrontar. Criatividade vem muito de leitura. Nós temos que ser criativos, pensar no plano B, pensar no plano C, pensar fora da caixa. Nós temos que pensar dessa forma, ousar. Gente, a moeda padrão hoje é ousar. Vamos tentar dessa forma? Se não der certo, a gente volta e corrige a rota. Mas vamos ousar.
Nós, demandantes, consumidores, a gente gosta de diferencial. Pode apostar. Ninguém gosta de ter a mesma coisa, não. Nós gostamos de diferencial. Para ser diferencial, tem que ser criativo. Então, vamos trabalhar a nossa criatividade, não ter medo de ousar. Vamos ver o que está acontecendo além dos nossos portões. Vamos, se puder, ir para feiras, aprender um novo olhar, conhecer novas pessoas, leituras em ecossistemas que não é aquele nosso core business, para que a gente aumente essa criatividade. E, óbvio, vamos ter adaptabilidade, flexibilidade. As empresas hoje só pensam em se adaptar, em flexibilidade. Last Mile está aí, os grandes marketplaces, Amazon, Mercado Livre, se adaptando ao mercado, se adaptando ao consumidor, personalizando os produtos, sair do padrão normal. Isso é flexibilizar. Nós, como profissionais, nós somos profissionais do mundo. Nós vamos aonde temos melhores condições de atuar, não só pelo view mental, mas fundamentalmente pela a extração da capacidade das nossas habilidades e o retorno que nós vamos ter. Não importa se o cara, rapaz, você vai para a Austrália amanhã morar lá. Eu disse, meu amigo, vamos lá. O que eu preciso ter? Como é que nós vamos? Então, eu tenho que ter essa flexibilidade. Se o modal não deu certo, que eu enviei a carga, eu tenho que ter uma flexibilidade de urgentemente contornar essa situação, avisar o cliente de contornar. Nenhum cliente vai deixar de ser atendido se depender da minha flexibilidade ou da minha adaptabilidade. Eu não vou deixar de fazer um curso voltando para jovens porque é muito distante. Poxa, dê seu jeito, se adapte a essa nova situação. Isso é muito importante, é uma skill hoje. Pensamento analítico, analisar, visão 360 graus. Hoje, nós temos que ter visão 360. Eu conheço pessoas que só andam olhando para baixo. Vai até o quarteirão olhando para baixo, ou olha para a gente. Você tem hoje que olhar todo o seu entorno, o que está acontecendo. Ah, mas isso não me interessa. Não interessa sim, meu amigo. O mundo é muito pequeno. O que acontece nos Urais chineses muito me interessa, porque vai chegar aqui. Né? Então, eu tenho que ter esse pensamento analítico para tomar uma decisão. Essa decisão tem que ser centrada, lastreada pelo conhecimento que eu tenho que ter para solucionar e tomar essa decisão. E ela ainda pode ser errada. Você imagine se eu não conseguir analisar. E para ter isso também, eu tenho que ter uma inteligência emocional. Muito falada por Daniel Goleman. E o que é essa inteligência? É saber trabalhar minhas emoções. Se você não sabe, procure trabalhar suas emoções. Para você ser mais produtivo. Para você mitigar custos. Melhorar processos. Tudo isso você vai ter melhorando usando a sua inteligência emocional. Diminuir conflitos, saber negociar. Tem gente que não sabe nem dormir. Tem gente que dorme 8 horas e acorda cansado. Tem gente que dorme 4 horas e acorda super motivado, pronto para a luta. Vai aprender a dormir. Será que você está dormindo bem? Eu estou. Eu não dormia bem. Eu passei a dormir bem uns 7 anos para cá, quando eu entendi em dormir bem. Hoje eu durmo maravilhosamente bem, durante 4 horas, no máximo 5 horas da noite, acordo super pilhado. E olha que eu estou um tempo que eu não estou fazendo alguma atividade física, né? Minha bike está ali encostada, infelizmente, está com uns 2 meses, mas eu vou retornar. Imagine quando eu voltar a fazer uma atividade física. Então eu tenho que trabalhar esse emocional mesmo, né? Porque eu estou direto lidando com pessoas, direto. E Daniel Goleman, ele coloca realmente, é uma competência. Hoje em máquina não vai ter isso, não. Essa minha inteligência emocional
de me conhecer, de ter um controle emocional e, claro, de auto se motivar. Eu adoro pessoas motivadas. Eu me encosto em pessoas motivadas. Eu gosto muito. Pessoas que estão para cima, estão sempre tentando melhorar, não importa se está dando errado e tudo. É até eu estou, pai, está tudo bem? Cada vez melhor. O dia não foi péssimo, mas está cada vez melhor. Por quê? Eu tenho que ter essa motivação. Porque se eu não tiver, quem é que vai me dar essa motivação, meu Deus? Eu não posso lidar com a motivação dos outros. Eu tenho que lidar com a minha para tentar motivar os outros. Então, isso é um controle intrapessoal. E tem, claro, as de relacionamento, né? As empatias, as habilidades interpessoais, mas tudo isso ligado a uma inteligência emocional, que é fundamental. E aí, nessas skills, né? Na aplicação desse diferencial competitivo, nesse diferencial corporativo que nós temos que ter, principalmente a logística, é sangue nos olhos, que nós temos que ter foco. Essa é a parada. Focar, mirar, visão. Foca em quê, sério? Em aprender a aprender. É um dos focos. Nós temos que aprender a aprender. Tem gente que não sabe aprender. Como é que vai aprender? Eu estou ensinando uma turma de administração a contabilidade básica. Eu sou bem transversal, ensino muito logística, marketing, estratégias, contabilidade, principalmente a minha formação que é em economia, a logística que eu sou casado, então uma transversalidade nos cursos de graduação muito grande. E a gente estuda muito para isso. Mas o que eu estou ensinando para minha turma de administração, a contabilidade é o quê? É aprender a contabilidade. Eu não estou ensinando conceito, não. Rapaz, vão aprender primeiro a aprender contabilidade. Porque muita gente não aprende contabilidade porque não aprende a aprender contabilidade. Essa que é a verdade. Então, nós temos que aprender a aprender. Como é que eu aprendo a aprender, professor? Aí você tem que... outra aula, desculpa, é outra que fala que a gente vai ter que ter. Então, você tem que atingir o seu ponto de aprendizagem. Isso vai pelo espaço, isso vai pela uma técnica de tempo, de gestão de tempo, pela a motivação por aquilo que você quer aprender. Nós temos que aprender a reaprender. O que era ontem, dia 31 de agosto, já não é mais hoje, no dia 1º de setembro. Nós temos que reaprender sempre, aptos para reaprender. Nós temos que aprender com qualidade, eficiência, sem perder o time desse aprendizado. Isso é eficiência, né? Aprender constantemente, lifelong learner. Ou seja, aprendizagem constante. Aprendizagem constante. O cérebro agradece e você nunca envelhece. Transformar o aprendizado em competência é um foco. Não adianta nada eu aprender a instrumentação de uma máquina, manutenção de uma máquina, de um motor, se eu não trabalho com essa máquina. Eu vou ficar superado nisso. Eu tenho que aprender as habilidades e aplicar. É o chá. É o chá. Conhecimento, habilidades e aplicação. E atitudes. Conhecimento, habilidades e atitudes. Ou seja, eu tenho que transformar o meu conhecimento em habilidades, em competências. Esse é o foco. E transformar essas competências, e aí como eu já estou dentro da empresa, em organização, em habilidades, em resultados, porque a empresa me paga por ter resultados. E eu estou vendendo meu trabalho por ter resultados. Então, essa é o foco, né? E aí, eu termino essa minha colocação provocativa para vocês, aí fazendo uma parábola. Essa parábola eu gosto muito, já contei em outras ocasiões, mas sempre eu tenho como se fosse um livro de cabeceira. A parábola é de 2 meninos, um sábio e um pássaro. Havia 2 meninos, e esses 2 meninos estudantes ali, né, adolescentes, começaram a conversar um com o outro e dizer: rapaz, aquele sábio que tem no alto daquela montanha, que sabe de tudo, tu não tem coragem lá de desafiar o sábio, não? Aí o outro menino disse: rapaz, como é que eu vou desafiar se ele sabe de tudo?
todo mundo que vai lá, ele dá uma solução e realmente acontece aquilo. Ele disse, não, eu tive uma ideia. Aí, qual foi a ideia? Nós vamos levar um pássaro, esse pássaro vai ficar na palma da minha mão e ele não vai ver esse pássaro. Nós vamos chegar na frente do sábio e eu vou dizer para ele, sábio, esse pássaro na minha mão está morto ou está vivo? Se ele disser que está morto, eu abro a mão e o pássaro voa. Se ele dizer que está vivo, eu aperto um pouco, pressionando, e o pássaro morre. E aí eu disse, estava morto. Ou seja, ele vai errar de qualquer forma. Vamos? Você topa? Disse, vamos lá. Então eles subiram lá a montanha, chegou lá o sábio, né? Lendo os seus, suas brochuras lá de leitura, e aí eles um deles com um pássaro na mão e perguntou, né? Sabe, nós viemos lhe fazer uma pergunta. Eu sabe, pois não. Esse pássaro que está na minha mão, ele está vivo ou está morto? E aí ficaram assim, olhando um para os outros, né? Esperando a resposta do sábio. Aí o sábio, óbvio, né, disse: a resposta está nas suas mãos. E realmente está, né, gente? A resposta de tudo que possa acontecer ao nosso entorno está nas nossas mãos, cara. Está nas nossas mãos. Deus nos deu essa habilidade, essa sabedoria para a gente poder resolver aquilo que nós temos nesse mundo como dificuldades. Então a resposta está na nossa mão. Se eu não quiser, não tem nada que vai acontecer. Agora, se eu quiser, eu consigo. Só não tem um jeito, óbvio, para a morte, né, gente? Mas nós temos jeito para tudo. Saber se planejar, saber usar o tempo e correr para cima e fazer acontecer. Então a resposta está nas nossas mãos. Beleza? Então era isso aí. Agradecer, está aqui tá meus contatos, né? Eu espero não ter estourado o tempo, porque acabei colocando aqui o cronômetro um pouco tempo depois, mas está dando aqui 30 minutos. Creio que juntando um pouco que eu não tinha colocado, vai dar assim, essa parte de 40, 50 minutos. Esses são os meus contatos, o LinkedIn, o Facebook. Aqui também está meu Instagram. Por favor, se puderem acompanhar o Instagram, a gente sempre fala de assuntos bacanas lá, e principalmente de logística, né? Assim como de tecnologia. Eu faço colunas todas as manhãs de 7 às 8, onde eu falo às segundas e quarta-feira de logística. Às terças e quinta eu coloco um quiz. E às sexta-feira é só tecnologia. Então a gente sempre está postando aquilo que a gente acha que vai engrandecer ou talvez instigar alguém num novo conhecimento. Aí está meu telefone e agradecer aí a ECIP na pessoa desses dois, não amigos, né? Mas eu considero irmãos, né? Carlos Alberto, estendida aí ao Maia Júnior, estendida ao Balula, que são também amigaços que a gente tem dessa gigante que é a Termarco Tessé, do grupo, e também ao Sabadia, né? Sabadia, estendendo aí na pessoa do presidente, na pessoa já estendendo para Ricardo Parente, faz parte desse conglomerado também, que é a Associação das Empresas do Complexo do PECEM, CIP, e a gente tem muito prazer em tê-los na nossa órbita de amizades e eu sou um soldado, quanto mais, da logística e, óbvio, sou entrincheirado também nas atividades da ECIP. E agradecer também a Sandrine no back-office aí, que se não fosse a Sandrine, eu tinha era receio do Sabadia ser tão competente. É isso aí, meu pessoal. Obrigado aí. Obrigado aí, obrigado, Célio. Eu acho que foi muito proveitoso aí as suas palavras, como sempre, né, para a gente refletir aí com os nossos desafios, né? Eu tenho alguns recados aí para deixar. O estado do Ceará tem a segunda maior feira de logística, né, do país, que é a nossa Expolog, onde nós teremos aí o Célio, nós teremos aí a ICIP, a Tessé, Termaco, a PM, a Unilink e várias empresas aí, a CTI Cargas, muitas empresas confirmadas aí para a gente discutir aí os principais temas aí da logística e da infraestrutura do Brasil e do mundo, né, com o apoio da Câmara Brasil-Portugal, nos dias 23 e 24 de novembro. Também convido a todos a participar das redes sociais aí da Prática Evento da Expolog. E
aproveitando a participação do Tyson aí conosco, anunciar que a nossa próxima palestra, né, vai ser uma palestra que nós vamos ter o prazer de estar a PM Terminais e a MSC, a IPM falando sobre as novas infraestruturas aí que vão incrementar aí as movimentações do Porto do Pecém, e a MSC, né, um armador muito ligado ao estado do Ceará, que também está em conversação com a ICIP, viu, Sabadia? A última fala minha com o Daniel, acho que na outra versão ele entra, viu? É uma visita que nós temos que fazer. É um armador que tem presença local, né? Um armador que sempre iniciou muito fortemente no Porto do Pecém, né? E ele tem um apoio local, ele tem um serviço muito forte aí no Porto do Pecém. E é importante ter um executivo do porte do Daniel localmente, porque os clientes se sentem representados e tem a quem recorrer. Tem alguns momentos, quando se fala que falta uma coisa ou outra, a gente recorre ao Daniel e sempre é super bem atendido, tão quanto quando um APM, né? Então, a APM e a MSC, no dia 9, né, Sandrine? Eles... Não, desculpa, dia 6 de outubro. 6 de outubro, perfeito. Isso. 6 de outubro, nós vamos ter aí o prazer de ter a apresentação aí da IPM Terminais e do armador MSC. Nós estamos fechando aí o nome do título da palestra para a gente começar a gente mandar. E aí convido a todos para também acompanhar as redes aí da Expolog, e onde vamos tratar vários assuntos com as empresas que eu já falei participando. A ICIP está à disposição dos seus associados para as questões de logística. Nós estamos aí num momento de troca de governo. Tem alguns questionamentos aí sobre as infraestruturas, principalmente rodoviária. Foi começada alguma retomada aí da CE 155, mas nesse período eleitoral a gente continua aí trabalhando com temas aí para tentar aí avançar com essa necessidade que a gente tem na logística do estado do Ceará. Então, eu entrego a palavra aí para o Sabadia aí fechar o evento e novamente agradecer ao amigo Célio por dar esses spoilers para as pessoas, né, para a gente pensar um pouco fora da caixa, temas muito relevantes. Muito, para uns não é novidade, mas relembrar disso é super importante. Tudo que foi falado como que realmente é importantíssimo para todos os executivos, e não é só a indústria que vai precisar de mão de obra, mestre Célio. As empresas de serviço também vão precisar de muitas pessoas capacitadas a acompanhar as necessidades dos clientes aí. E nesse mundo novo aí que ainda a gente vai enfrentar, tá bom? Eu trago para o Sabadia aí, fechar o evento e agradecer a todos a presença aí. Maravilha. Professor Célio, sempre é uma honra ouvir falar, viu, meu amigo? E a gente fica na rotina e quando escuta você falar com essas provocações, é ótimo, porque mexe mais ainda com a gente, sabe? Tem que estar estimulado, você tem razão. O estímulo move tudo, né? Move tudo, transforma tudo. E nós estamos no complexo nos dando alguns passos para esse processo de transformação enorme que vem pela frente. O eixo do complexo ele muda no sentido que a produção de hidrogênio verde se instala. Então, a discussão que nós vamos ter pela frente na questão de 3 eixos, que é o que nós discutimos já no Conselho de Administração da ECIP, com os 3 eixos que devem ser trabalhados no futuro, acho que eu nem conversei isso ainda com o Carlinho, mas nessa história, na questão da energia, água e logística. Para a gente, esses 3 eixos são os eixos de transformação de complexos, né? Porque como produzir energia para o mundo, não é mais para o complexo, como a gente faz hoje com as termoelétricas, e para o Ceará e para o Nordeste, mas para o mundo, né? Como trabalhar a questão da água nas nossas empresas e no consumo como um todo, e a logística que vai passar por
por grandes provocações futuras agora, né? Então, essas nossas vias que a gente está discutindo hoje aí, é um 5.5 duplicando com problema para todo lado, hoje são, quer dizer, um projeto que é para 1950, foi um projeto feito para 1.900 caminhões dias na 155 ali duplicada, hoje está para mais, aí chegando assim os seus 10.000 ou mais dia, né? E amanhã, como será com esses novos veículos? Né? Mais tarde, qualquer hora, o Carlinhos está dizendo assim, a minha frota autônoma, né? São tantos caminhões, né? Então, são mudanças, né? Como vamos transportar essa energia nova, né? O hidrogênio, toda essa questão. Então, esse mês, associando a primeira empresa de hidrogênio que vai se instalar no complexo, a Fortescue, uma empresa da australiana, que vai fazer um investimento de 6 bi de dólar, né? E vai ser o início de uma transformação, pessoal. É assim, é muita grana. Nós estamos falando de hoje vamos botar que seja de 5 para 1 dólar aí, hoje nós temos, vamos supor que a gente tenha 50 bi de investimento no complexo de reais hoje, ou 10 bi de dólar, vamos botar em dólar, o futuro aí nós vamos ter pelo menos 25 vezes mais. Entre as termo, que vão ser, entre as empresas de hidrogênio verde vão se instalar, se instalar metade delas, e se instalar os offshore que são necessários para gerar energia para elas, é por aí. Então, que tamanho vai ficar isso? Qual a necessidade de tantas coisas que estão em volta da gente que a gente tem que repensar tudo, né? Repensar tudo. Simplesmente repensar tudo, certo? Ô, Sabadia, o Pedro Henrique está fazendo uma colocação aqui sobre o déficit de pessoas capacitadas. Acho não ser um papel somente das instituições de ensino. O Triplex é Helix de inovação, empresa, governo e universidade. Na minha opinião, na visão, é o início do Estado e pecamos em formar profissionais de alta performance, Então, de hardware e software, tal. Realmente, a gente, isso pode ser feito no ambiente intraempresa, a formação, em company mesmo, a empresa realmente tem que, não pode esperar pelo Estado, não, né? Tem que fazer isso acontecer. Eu me lembro de situações que tem empresa que estão fazendo o próprio parque de educação. A Indonésia, a Coreia? própria China faz isso, né? A Nicarágua não, Coreia? os tigres asiáticos fazem muito bem isso. Eles criam seus próprios ambientes de ensino dentro, não esperando pelo Estado. Às vezes o Estado, além de demorar, enfim, não vou falar em termos de Estado, não, mas eu acho que a empresa tem que correr e partir na frente e fazer isso, formar isso, né? Não se pode mais pensar em jogar culpa, tem que pensar assim, a educação do Isso. futuro não depende só da questão do Estado nem dos municípios, mas sim de um composto, de um conjunto de coisas que deve ser feita de mãos dadas, né? Quando a gente faz esse exercício, por exemplo, de fazer, eu digo sempre assim para os associados, se você tem uma necessidade de formação dentro da sua empresa e que não tem no complexo, por que a gente não monta essa necessidade dessa formação? Para esses jovens que vêm aí. Vamos sentar e formatar isso, Sabadinho. Vamos sentar e formatar. Exatamente. O IFCE não tem condições, não tem professor suficiente para. Mas a gente pode juntar com o apoio das empresas, os gestores que querem ajudar também, passando esse conhecimento, compor isso, uma tríplice hélice aí de trabalho, de inovação, governo, escolas e empresas e todo mundo junto? Pode. Podemos fazer. Acho que a gente pode fazer o novo sempre, né? E é importante fazer. Sabadinho, Parabéns, parabéns, Sérgio. mandar um abraço aqui para o Daniel da Intergis, meu amigo também, parceirão, e para o Antônio Carlos, da Fraporte, né? O homem do TECA, né? Do terminal de cargas lá, e é uma sumidade, também uma pessoa que eu tenho um carinho, passei de patinete no meu coração, Antônio Carlos. Muito grato aí, professor, muito grato. Desculpe aí minha entrada atrasada, me perdoem. Imagina, Antônio, você... Para quem não Muito pôde bom. ver, vai poder ver. Pronto, viu, Sabadinho? O Antônio chegou atrasado, aí paga uma prenda, viu, Antônio? Você vai ser convidado para pagar uma prenda aqui, fazer a próxima palestra aí, depois Olha aí da IPM e da MSC.
você vai ter que pagar essa prenda, né? Um grande professor Antônio Carlos aí, né? Quem não Esse é o conhece, executivo de mão cheia do Aéreo. Né? Que é isso, gente. Obrigado, Viu, obrigado e viu, participarei Sandrine? com honra. Vamos mandar um convite para ele aí, depois aí da IPM, o Antônio Carlos vai falar sobre o nosso aeroporto, as oportunidades que a gente tem aí de fazer DTA aqui de peças para o aeroporto, para Porto, Indo e e muitas vindo. oportunidades, indo e vindo. Então, Antônio Carlos, você chegou atrasado, já vai pagar a prenda aí do nosso próximo palestrante aí, Pago. viu? Depois você vai rápido. A IPM aqui, eu estou há uns 5, 6 anos, graças ao Tyson e o Marcelo, eu consegui trazer eles aqui no Fórum de Logística. Estou muito satisfeito aí, muito agradecido a eles. Isso aí, né, Carlinhos? De participar também, como estão participando ativamente dos eventos da nossa associação, que só cresce, né, devido ao trabalho de todos, né? Que é um trabalho que a gente se dedica, né? E está trazendo os empresários para ter essa ambiência de negócio, né? Então, a ambiência de negócio que está sendo formado dentro do complexo do PECEM é muito. A gente tem muitos desafios, Antônio Carlos, mas a gente criou uma ambiência. Não quer dizer que a gente não tenha problemas, né, que tenha dificuldades, mas a gente tem uma ambiência de negócio. Aqui a gente discute negócio e tenta resolver os problemas aí das formas de atender os grandes projetos que vai vir aí para o Porto. A palavra é sua, amigo. Eu não sei se o Thaleson levantou a mão antes de mim, mas... Pode falar, Antônio. Agradeço, Thaleson. Não, é só rapidinho, dentro desse contexto, né? É muita cara de pau. Eu entrei agora e já vou falar, mas me perdoem a liberdade. Mas dentro desse contexto interessantíssimo que você acabou de colocar, a gente tem uma situação de coisas acontecendo de forma tanto simultânea no nosso estado, sejam por protagonismos aí a nível estadual, sejam por protagonismos empresariais em abraçar as oportunidades, onde a gente tem que sim prestar muita atenção a toda essa intermodalidade, a toda essa interconectividade dos temas, porque muita gente fala assim, nossa, mas por que a energia eólica, por exemplo, chega tanta coisa no aeroporto? Porque o produto acabado vai sempre ser marítimo, mas as partes e peças e insumos e os componentes, muitos sempre serão aéreo, então as coisas se completam, as coisas, digamos assim, existe uma colaboração real, né? Independente desse fórum e desse bate-papo, a colaboração logística ela existe na prática, mas tanto melhor será se as pessoas, as empresas e as instituições puderem estar ali falando, trocando figurinha. Ninguém concorre com ninguém. Eu não vou tirar a carga do marítimo. Gostaria muito que as chapas da CSP pudessem embarcar nos aviões, mas não vai rolar. Então, dada essa consciência de que a vocação de cada modal é a vocação de cada modal e pronto, o ambiente de colaboração ele tem que existir sim, e de troca de ideias, de troca de informações, de experiências, né, onde todo mundo cresce, né? E é isso que eu tinha a dizer. Obrigado, viu, pela oportunidade. E nós vamos depois pegar o contato para mandar e eu passo a palavra para o Tyson aí, né? Obrigado por aceitar no ar, viu, Antônio Carlos? Obrigado por aceitar no ar. Quem sabe faz ao vivo, né? Tá certo. É isso aí, Thaleson. Valeu, gente. Complementando o que o amigo Antônio Carlos está falando, essa conectividade entre os modais, né? Nunca vai ter como isso estar separado, né? Então, cada modal atendendo a sua especificidade, né? Isso eu gostaria de parabenizar o professor Célio aí pelo brilhante palestra, sempre muito preciso aí nas suas palavras. O grande Ricardo Sabadia, o amigo Carlos Alberto, pela excelente organização aí desse evento. E com certeza a gente vai poder contribuir aí na próxima palestra aí APM e MSC, que hoje é o maior armador do mundo, né? Então vai ser um bate-papo aí bacana. Obrigado aí a todos, até aí o próximo evento. Parabéns, Carlinhos. Então, já estamos anunciando 2 eventos, um da PM, depois já vem o Antônio Carlos. Convido a todos a entrar nas redes aí da Prática Evento Expolog 23-24, é o segundo maior evento de logística do Brasil, feito no Ceará, né? Mas que é
tanto para o Brasil como para o mundo, com o apoio da Câmara Brasil-Portugal aí, que tem uma participação de internalização muito grande, né? Então, conto com a ajuda de vocês e de repercutir aí essa oportunidade de discutir a logística e todos esses temas aí, onde tem o Célio na liderança dos jovens aí para ajudar aí na formação. Muito bom. Tá bom? Lembrar que será 100% presencial, né?